O que é bioressonância? A bioressonância é uma novidade para a maioria da população e para os profissionais da saúde em geral. A técnica da biorressonância já é uma realidade em países como Alemanha, Áustria, Suíça, Portugal, Estados Unidos, Espanha e outros, onde é praticada tanto por profissionais da medicina convencional, quanto por terapeutas. Calcula-se que na Europa haja mais de 8.000 terapeutas na área de biorressonância, sendo 3/4 destes clínicos da medicina tradicional. Na China, essa técnica é utilizada na maioria dos hospitais pediátricos, e em países como a Austrália e Reino Unido ganha cada vez mais adeptos. No Brasil, a área ainda é vista com certa resistência por correntes mais conservadoras, apesar de ser crescente o interesse devido aos inúmeros resultados positivos obtidos nos mais variados tipos de tratamentos através da biorressonância. Mas como surgiu, no que consiste e quais são os benefícios da biorressonância? A técnica é baseada em princípios semelhantes ao da acupuntura, terapia surgida há 5.000 anos na China, que utiliza agulhas e outros instrumentos para liberar substâncias químicas no organismo humano, proporcionando assim efeitos analgésicos e anti-inflamatórios. Tais alterações no âmbito bioquímico são possíveis graças à capacidade da acupuntura em permitir que energias bloqueadas fluam e harmonizem-se, reequilibrando o indivíduo. A biorressonância surge em 1950, quando o Dr. Reinhold Voll, médico alemão, desenvolve uma técnica para monitorar eletronicamente as mudanças na energia do corpo em pontos da acupuntura. Dr. Voll observou pela diferença de impedância, resistência elétrica, da pele, que as características elétricas dos meridianos, medidas através dos pontos de acupuntura, contêm importantes informações a respeito dos órgãos do corpo. Foi através destas observações, que equipamentos como máquina de Voll nasceu. Esta técnica também é chamada de EVS, eletroacupuntura segundo Voll. 20 anos mais tarde, a indústria Vega desenvolveu o VegaTest Expert, que reuniu a técnica milenar da acupuntura com o moderno conhecimento da medição de ondas eletromagnéticas. Essa junção possibilitou o surgimento do exame de biorressonância, que identifica desequilíbrios biofísicos em seu estado inicial. A avaliação por biorressonância, também conhecida como avaliação quântica, identifica a frequência eletromagnética do corpo ou de um órgão em particular. Cada órgão possui uma frequência eletromagnética única e identificável, que pode encontrar-se em equilíbrio, homeostase, ou em desequilíbrio osmótico. A avaliação por biorressonância permite investigar o estado geral de saúde ou em particular de um órgão ou sistema, sendo, portanto, um instrumento que realiza uma análise bioenergética corporal humana. A biofísica demonstra que toda a matéria tem a sua própria frequência vibracional, que pode ser mutável e influenciada na presença de diversos fatores, tais como emoções, pensamentos, parasitas indesejáveis, metais pesados, radiação, sons, nutrientes celulares e cores que, juntos ou isoladamente, contribuem para o desequilíbrio orgânico e o aparecimento de doenças. A partir do teste de biorressonância celular estabelece-se o tratamento com técnicas quânticas complementares de acordo com a necessidade. Vantagens do teste de biorressonância. Prevenção. Pode detectar alterações de saúde antes que os sinais e sintomas se manifestem. Pode antecipar o aparecimento de uma desarmonia física de 3 a 5 anos antes. Ou ler o registro de desarmonias ocorridas. Eficiência. Em média 85% de eficácia. Praticidade. Extremamente simples de ser realizado, rápido, não invasivo, não radioativo e indolor. Excelente aliado na prevenção e controle de desarmonias causadas pelo estresse diário. No nosso sistema tudo pode ser feito de forma remota, portanto, à distância, em qualquer lugar no globo. Biorressonância lança as bases para o surgimento da terapia quântica, criada pelo professor William Nelson, à época cientista da NASA, sustentada no conceito de campo energético desenvolvido através do trabalho de Einstein, Prêmio Nobel 1921. O ano de 1905 é considerado o annus mirabilis da vida científica de Albert Einstein. Ao longo deste ano, ele publicou 5 artigos, 3 dos quais revolucionaram a física. Entre estes encontra-se sua abordagem ao problema do efeito fotoelétrico.
O efeito fotoelétrico é a emissão de elétrons por um material, geralmente metálico, quando exposto a uma radiação eletromagnética, como a luz, de frequência suficientemente alta, que depende do material, como por exemplo a radiação ultravioleta. No entanto, ao escolher o Prêmio Nobel de 1921, o Comitê Nobel para a Física da Academia Real de Ciências da Suécia deu mais importância ao trabalho sobre o efeito fotoelétrico do que os outros trabalhos publicados que muito contribuíram para revolucionar e mudar nossas vidas. Einthoven, Prêmio Nobel 1924, Willem Einthoven desenvolveu sua pesquisa sobre o eletrocardiograma, um exame hoje centenário, popular e barato, que auxilia na identificação de 90% dos problemas cardíacos. Albert Szent-Györgyi, Prêmio Nobel 1937, e outros, conceituaram o que hoje são perfeitamente aceito e validado nos círculos científicos. Em 1937 é galardoado com o Prêmio Nobel por suas pesquisas relacionadas com a vitamina C e já em 1938, iniciou pesquisas com a contração muscular e descobriu a miosina, actina e ATP. Como nos eletroencefalogramas, EEG, nos eletrocardiogramas, ECG, ou nos eletromiogramas, EMG, que utilizam o registro elétrico para chegar ao diagnóstico, a biorressonância usa a leitura da energia infinitesimal do ADN, permitindo a leitura da frequência eletromagnética a nível celular num determinado momento. A biorressonância é, portanto, um método de análise indolor e eficaz para muitos distúrbios na saúde. Ela atua nos desequilíbrios energéticos causadores do distúrbio, não possui efeitos colaterais. Este procedimento tem sido usado com sucesso há mais de 20 anos em milhares de pacientes em todo o mundo. Na prática, a avaliação por biorressonância é efetuada através de eletrodos posicionados nas mãos ou nos pés dos pacientes em pontos da acupuntura. Estes eletrodos emitem ondas eletromagnéticas sobre o corpo, permitindo que o equipamento informe os distúrbios energéticos do paciente. Hoje, além dessa biorressonância realizada através de eletrodos, que só é feita presencialmente, existe também a biorressonância remoto-quântica. É o mais avançado meio de diagnóstico e tratamento que uma pessoa pode ter sem sair de casa. Leia com exclusividade trecho de entrevista concedida pelo professor Kunio Inamoto. A terapia quântica no entendimento orgânico é o campo das energias celulares coexistentes no organismo de uma entidade cuja resultante é a individualidade fenomênica do ser. O padrão quântico de uma entidade é a soma das energias agregadas provindas do universo, onde cada célula, cada sistema ou organismo como um todo é único. Portanto, o padrão quântico de um indivíduo é específico, e específico também as partes que o compõem. A biorressonância é uma das formas de entender estes padrões individuais, seja de uma célula, órgãos ou sistemas, e verificar se há ou não desequilíbrios. Harmonizar esses padrões significa levar o organismo ao equilíbrio, portanto, reverter a saúde. O nosso organismo é uma holografia composta de minerais e proteínas, cuja soma quântica faz o indivíduo único no universo e as semelhanças formam as espécies. A inserção de padrões quânticos específicos que hoje a Quantum Bioprática procura restabelecer a homeostase quântica do organismo, ou ainda, pela inversão frequencial, inibir a ação de viroses ou estancar a evolução de tumores malignos. É bom lembrar que a ação pelo efeito da física específica é mais eficaz do que as tentativas por meio das reações químicas, justamente porque o mérito das ações químicas depende das características de ordem física. A natureza é refém das ações físicas do universo. A bioquímica é apenas uma consequência destas ações que geraram padrões vivos das existências da natureza. Professor Kunio Inamoto.